Mapa e carta, na verdade, ela vem muito de um processo de tradução mesmo, um processo de semiologia mesmo. Mas, assim, a carta, ela é mais utilizada de você falar carta quando ela possui especificações bem delineadas. Felipe, como é que você pode me exemplificar? Por exemplo, as cartas topográficas, ela parte de um sistema cartográfico nacional que é um mapeamento que vem oriundo do mapeamento da carta ao milionésimo. Então, existe ali especificações que você tem que seguir, especificações e convenções internacionais que você tem que seguir para ela se tornar daquela maneira. Então, assim, carta normalmente ela tem especificações especiais. Por exemplo, carta aeronáutica. Então, assim, a carta aeronáutica ela tem especificações para aquela finalidade. A carta náutica ela tem especificações para aquela finalidade náutica. Então, assim, carta ela é mais utilizada para esse tipo, quando ela tem uma finalidade específica. É diferente do cartograma. O cartograma, por exemplo, ela é uma representação temática e simplificada. E quando a gente vê apenas um mapa, apenas uma figura, o cartograma tem um sentido ainda de... Ele é desprovido de precisão. Ele tem apenas uma finalidade de demonstração da localização, uma demonstração do dado. Ou seja, a escala é do dado e não do mapa em si. E o cartodiagrama é o mesmo fundamento do cartograma, só que por barras ou gráficos pizzas, mas ele tem aquelas barras assim. Isso é muito utilizado, Santiago, para representar mapa de algum produto químico, por exemplo. Aí um lugar tem um produto químico, aí tem uma barra, outro produto, outro produto. Eu já vi muito nisso. O pessoal de química trabalha muito com cartodiagramas. A planta, na verdade, ela possui uma finalidade cadastral. A planta, ela possui uma finalidade de estar atrelada aí, no caso, uma escala grande. Então, assim, a partir do momento que você já está trabalhando de para 2.000 ou maior, isso pode ser considerado uma planta. No Sistema Cartográfico Nacional não tem ainda, as escalas vai até 1 para 25.000. É justamente essa defasagem cartográfica que eu falei a respeito. A gente tem que colocar as vigências das atualizações que a gente tem hoje. Então, tem que ter cartografia cadastral, por exemplo. E aí, planta já é nesse sentido. Mapa pode ser todo esse global. Então, no caso, todo cartograma é um mapa, mas nem todo mapa é um exato, nem todo cartograma. Exato, perfeito. A convenção que nós temos de classificação aqui, num contexto de aprendizado geral, eu acho que se todo mundo pesquisar aí na internet, diferença de carta, planta e mapa, vai direcionar ali para dizermos que grandes escalas são plantas, médias escalas são cartas, pequenas escalas são mapas. Só para também dar um outro gatilho para o pessoal, essa questão das escalas, quando a gente fala grandes escalas, a gente está falando daquelas escalas que tem o denominador menor, ou seja, 1 para 1.000, 1 para 2.000. Pequenas escalas, 1 para 1 milhão, 1 para 10 milhões, e médias escalas está ali entre esses aí. Então, só para ter o pessoal, porque nem todo mundo pode ter esse gatilho, não é? Exato. Nesse sentido que você está falando, a escala cartográfica, ela é justamente isso. Ela é 1 por, ou seja, 1 dividido. Então, escalas pequenas, aí vai de 1 milhão para assim sucessivamente, né? Ou seja, é diferente da escala geográfica, né? É uma área grande, enorme, que ele é representado numa escala pequena. Nesse sentido, é só você fazer o inverso, né? Inversamente proporcional. Inversamente proporcional, né? Áreas grandes, escala pequena. Depende do fenômeno que você vai estar estudando. Eu não tenho condições quero fazer um estudo a respeito dos postes e linha de transmissão de Salvador. Eu não tenho condição de fazer isso numa escala que não seja grande. Então, as especificações estão aí, né? Os padrões de exatidão cartográfica estão aí. No caso, o padrão de exatidão cartográfica, nesse sentido, vai depender da escala que você vai estar trabalhando. Então, o erro do seu levantamento depende da escala do mapa que você vai estar trabalhando. E outra situação que você tocou aí, que é muito legal a gente pontuar, Felipe, é com relação aí à regulamentação
para mapeamento em grandes escalas. A legislação da gente, ela vem sendo atualizada, existem diversos materiais aí que já prevêem mapeamento em grandes escalas, pessoal, mas a legislação nacional homologada pelo Exército, não é mesmo? Só prevê escalas até 1 para 25 mil, ou menores. Foi isso aí que o Felipe quis dizer, quando ele falou lá de legislação, que só existe legislação 1 para 25 mil. É o quê? Só existe padronização para representatividade, só existe padrão para aquisição de dados também. Quando você mapeia ali hoje em ambiente digital, só existe padronização em escalas de 1 para 25 ou maiores. E o que é que isso implica, pessoal? Por exemplo, se você está mapeando o município de Salvador e eu quero representar a zona urbana de Salvador, na escala que eu represente Salvador toda, as zonas urbanas de Salvador provavelmente vão ser polígonos. Porém, se eu diminuir essa escala para uma escala abaixo de 25 mil, 1 para 25 mil, uma escala maior do que 1 para 25 mil, essas zonas urbanas vão se transformar provavelmente em prédios. E esses prédios não serão mais polígonos, vão ser agora pontos. A questão da primitiva gráfica ela vai mudar. E aí é onde a gente chega naquela padronização. Existe o padrão para você representar a mancha urbana em escalas menores do que 1 para 25 mil. Mas não existe padronização para você representar, não existe padronização homologada nacionalmente para você representar esses pontos que vão representar os prédios, porque são escalas maiores e a gente ainda não tem essa legislação definida. Vem a respeito do Sistema Cartográfico Nacional. Quem quiser depois aí se aprofundar nisso, é só ler a respeito do Sistema Cartográfico Nacional, que foi vigente, que foi colocado em vigência em 67 e 67, então por isso que muitas dessas questões encontram-se defasadas, né? Precisa realmente de uma atualização, porque, gente, a dinamicidade da Terra, dos fenômenos, da reprodução urbana, seja ela, ou dos fenômenos, enfim, os diversos, é extremamente dinâmico. Então, cartografar isso tem que ser tem que ser contínuo também. Esses mapeamentos, eles têm que ser constantes, contínuos, e por quê? Para dar conta de toda essa dinamicidade. Futuramente, aí, muito possível, vai aparecer um outro equipamento aí, mais sofisticado ainda, né? Enfim, e a gente, para estar aqui adquirindo dados nos nossos levantamentos e na nossa produção de mapas.